Olá, estamos começando mais um podcast Clube Casa by Cher Williams, direto da Expo Revestir. E hoje o meu primeiro entrevistado é muito querido, muito especial, que é Pietro Terlizzi. Então, muito obrigada, Pietro. A gente escolheu na unha você, porque as meninas, quando foram te visitar, elas sentiam que ali tinha muito mais do que um projeto que a tendência dita. Então, a gente Que tinha honra. certeza que seria uma entrevista muito interessante. Então, Obrigado muito pelo obrigada. convite. Eu quem agradeço. Beto, vamos lá então. Vamos Então, lá. vamos começar contando da sua história e depois eu vou entrar mais nos bastidores. Quero que a gente fale um pouco de cases, de trajetória, de repertório, mas basicamente como que você começou e onde estamos hoje? Perfeito. Bom, esse ano eu faço 28 anos de experiência na área de arquitetura, né, em interiores. Eu comecei muito cedo porque muitas pessoas dentro da minha família trabalhavam na área de arquitetura. Meu pai era engenheiro, então foi um caminho meio natural de seguir. E quando eu era adolescente, enfim, tentei ser tenista profissional. E aí, quando vi que, enfim, não ia seguir mais esse caminho, foi natural entrar nessa área da arquitetura. Então, desde os 15 anos, eu já comecei a trabalhar. Legal. E você se formou então, e em 99 você já começou a atuar? Isso, ainda adolescente, né? Aí Uhum. fiz colégio técnico, né? Onde eu já tive os primeiros contatos com, né, as matérias já respectivas a desenhos, topografia, tudo isso. Você E já desenhava, então com certeza você era um adolescente que já desenhava sempre gostei, ideias, sempre. E observava. tem que ser muito observador, Sim, né? Eu é. sempre fui muito de poucas palavras, mas muito Uhum. observador e muito proativo. Depois acredito que eu vou falar um pouquinho disso nas próximas perguntas, mas então eu já fui entrando nesse mundo e, na verdade, quando eu me formei no Mackenzie, peguei o diploma, eu já trabalhava na área há tantos anos que já era uma coisa muito natural para mim. E, Pietro, quando você olha para sua trajetória, qual decisão você acha que mudou completamente sua carreira e te trouxe onde você está hoje? Uma decisão, acho que foi quando eu decidi abrir meu próprio escritório, porque antes disso, como eu falei, eu já trabalhei em diversas áreas dentro do, Do corporativo, de outros do, é, do, do do escritórios? mundo da arquitetura, né? Então eu Uhum. trabalhei em empresa de paisagismo, trabalhei em escritório de engenharia civil, que me deu também muito Bagagem. embasamento para Uhum. a gente poder projetar. E, enfim, fui sócio com meu tio por 7 anos e depois eu resolvi abrir meu próprio escritório, que esse ano vai fazer 11 anos já. Então acho que foi nesse momento onde eu vi que eu tinha liberdade para realmente direcionar, né, o que eu queria projetar, né, o nicho dentro da arquitetura, que é muito vasto, né? Uhum. Então isso foi o grande divisor de águas da minha carreira. E até hoje a gente tá com o escritório, cada ano que passa, cada Se vez aperfeiçoando. se aperfeiçoando, né? Obviamente que a gente, acho que é uma das próximas perguntas, né? Mas tem muito da parte empresarial, né? Sim, Do da gestão escritório, que da ninguém gestão, fala. que ninguém simplesmente é só desenho, arquitetura, mas a gente Aham. sabe que é longe disso, né? E, enfim, então foi abrir meu escritório há 11 anos Tá. atrás. Então vamos entrar, né? Então, falando Vamos lá. nisso, teve algum momento que você quase desistiu da sua carreira? Algo aconteceu que você falou, não sei se isso é para mim, ou eu preciso fazer diferente? Olha, eu acho que não é fácil, né, ser dono de um escritório de arquitetura, porque por muitos motivos. Primeiro que a gente entra achando que o desenho vai ser o grande carro-chefe do dia a dia e nem sempre. Às vezes a gente fica ah, ge- na parte Gerenciando obra, problema, a gente administra a fornecedor. obra, gerencia a É. obra, fornecedor, cliente, né, prestador de serviço, equipe, né, tudo isso O desenho é só um detalhe, né? No final, que você é, achava que seria tudo, é é um só um detalhe. A detalhe. gente brinca que a gente é muito mais psicólogo que Com arquiteto certeza. no dia a dia, porque com cada um dessas pessoas você vai se direcionar de um jeito, vai adaptar o seu vocabulário, né? Você não vai falar, a gente tem alguns clientes que são CEOs de grandes empresas, você não vai falar
né, de um jeito com ele, e depois ir na obra e tá lá né, E não é de acordo com aquilo, o né? pedreiro, e a gente tem que não se adaptar por questão de hierarquia, mas para um vocabulário no qual ele Uhum. entenda o que você está querendo transmitir, né? E aí essa é a nossa função. Mas você lembra de algum caso específico, de algo que você falou, talvez eu desista? Olha, eu acho que o principal conselho que eu daria Aproveita e já dá um conselho, então. acho que a resiliência é Sim. a palavra principal para ter um escritório de arquitetura, porque não é fácil. A gente lida com muitas pessoas, tem a parte técnica, tem a parte econômica, né, financeira do cliente, tem a grande expectativa que o cliente cria em relação às vezes é o sonho da vida dele que ele está colocando na sua mão, o dinheiro de uma vida que Verdade. ele guardou para ir depositando em você, né, a responsabilidade de tirar isso do papel. Então é realmente uma responsabilidade enorme. E assim, eu poderia falar diversos acontecimentos que a gente faz, poxa, a gente Que te fizeram forte. que a gente, No poxa, final, é. fez de tudo para que não desse nada errado, mas acontece algum imprevisto, alguma Uhum. coisa do tipo. Mas, assim, acho que seriam histórias, assim, para muitos podcasts, né? Porque em 28 anos de arquitetura tem muita história para contar. Mas então fala assim, o que você gostaria que alguém tivesse te contado para quem está começando? Aí você diz do conselho, né? Então alguém está começando a carreira, o que você gostaria que alguém tivesse te contado? Para a pessoa já iniciar a carreira dela preparada. Primeiro, ter sempre esse olhar curioso, né, em tudo desde o começo, porque não necessariamente você vai estar vendo alguma coisa de arquitetura ou alguma coisa de decoração que você vai aprender. Às vezes você aprende com uma coisa que está no outro campo, numa música, ou vendo, sei lá, uma peça de um carro, você entende o mecanismo de abertura da porta, você fala, posso usar isso em outro case, né, dentro de um projeto. Então, é ter sempre o olhar afiado e curioso para você sempre absorver conhecimento, né? Isso é repertório, né? É o repertório. Legal. E também fazer, né, criar experiências dentro da obra, né, dentro da reforma, dentro das construções, porque é ali que você vai entender como que aquilo é executado. Uhum. E aí você vai conseguir projetar sabendo que aquilo é factível com a realidade técnica, com a realidade financeira do cliente, né? Não adianta a gente ter um budget limitado e querer fazer uma coisa que vai custar muito caro só por às vezes até um capricho arquitetônico de não ter um pilar e ter um vão muito grande, por exemplo. Então a gente tem que ter esse pé no chão, né? O arquiteto ele é meio que um maestro, né? Ele tem que administrar todo esse ecossistema que circunda ele, né? Então, parte técnica, a parte cronograma, a Uhum. parte financeira, tudo isso tem que estar brinco no mesmo sopão ali, e você tem que ter uma solução que se encaixe em todas essas frentes ao mesmo tempo. Você vê isso como um diferencial do seu escritório? Você enxergando hoje como que é o mercado. Então você acredita que hoje isso seja um diferencial? Eu acho, porque o nosso escritório é pequeno e eu pretendo continuar com ele pequeno porque a gente gosta realmente de todos os projetos pegar ele e ir até realmente os mínimos detalhes. Tanto que a gente faz, né, desde casas do zero, né, a partir dos terrenos até agora a gente está desenhando mobiliário. Então a gente gosta de trabalhar todas essas escalas, né? Então o projeto ele começa do macro e a gente vai indo até o detalhe. Então eu acho que isso só é capaz através de muita experiência em todos as áreas que eu falei que eu já tive experiência e realmente se entregando, né, dentro da obra, acompanhando de perto. E mais uma coisa que eu queria falar é a questão do desenho, né? A gente acha que a linguagem de se comunicar pelo desenho, que naturalmente é a linguagem arquitetônica,
está se perdendo cada vez mais, né? Isso é um dom, né, Pietro? Porque hoje em dia é difícil. Eu não vejo mais ninguém desenhando, apresentando um projeto, ou uma ideia, um briefing. Eu dou umas broncas na turma do escritório, né? Que difícil você ver um croquis, você vê um croquis e fala, pô, que sim, É. estou entendendo, sem dúvida nenhuma. Mas Mas enfim, é a sua eu acho que linguagem, na também verdade, é é o de que você. geração, né? Isso, Eu exatamente. comecei cedo, então eu comecei no caneta nanquim, né? O papel manteiga, e eu sei que as gerações de hoje já nasceram já com né, os softwares, né? BIM, e agora com a inteligência artificial, isso fica muito distante, né? Uhum. Falar um desenho à mão hoje parece que você está na idade das cavernas. Mas eu acho que, e eu concordo de certa forma, mas eu acho que o conceito inicial, né, e você se comunicar através do desenho faz com que as coisas fiquem muito claras, assim, tanto para o cliente, como para o fornecedor, quanto para o prestador de serviço dentro da obra, né, entre a equipe do escritório. Acho que o desenho ele nunca vai poder ficar em segundo plano, ele tem que ser usado Tem como que ser uma realmente identidade do escritório, então. uma identidade minha, né? Mas o escritório, Mas que né, é eu você que traz a cultura eu conforme tento a aplicar isso identidade. sem dúvida para todo mundo. Mas é impossível ter uma reunião sem um papel e caneta na Exato. mão, assim, é realmente. E foi assim também que você começou com a sua, então, com os seus projetos de produto, né? Seus desenhos de produto. Então, Sim, você hoje, você tem uma linha de produtos, né, sim. que você assinou. E como que começou isso? E foi na faculdade? Ou... Na verdade, ao longo dos anos, a gente desenvolvendo tantos projetos, né, a gente acaba desenhando alguns mobiliários sob medida para aquele cliente, para aquele projeto específico, Mas né? isso a gente fala numa marcenaria, isso é comum, né? É comum, né? Ou num estofado, né, numa É isso, a cabeceira, gente acaba tá? detalhando e acho que, como eu disse, né, a gente tenta ser um escritório pequeno para realmente fazer cada projeto para aquele cliente, para aquele lugar. Então a gente acaba tendo projetos muito específicos, né? Eu até um dos pontos que eu me orgulho no escritório é a gente não ter projetos iguais, assim, parecidos, que você Não é olha mesmo. Eu vi todo o seu Instagram, não então parece. Muito bom. cada um a gente fez, sim, realmente alfaiataria. E a gente acaba fazendo coisas muito fora de padrões, assim, Uhum. tanto em mobiliário quanto em soluções de marcenaria. Então, na verdade, essa coisa de iniciar o desenvolvimento de uma linha de mobiliários para comercialização, na verdade foi muito natural, porque desenhar móveis, eu acho que, eu não lembro qual que foi o primeiro que eu desenhei, mas através dos projetos, há muitos anos que eu já desenho. Então foi muito natural, né? Ano passado, começo do ano retrasado, a gente teve a oportunidade de uma encomenda, né, de uma loja. E aí eu desenvolvi essas primeiras poltronas e foi super. A hora que eu abri, né, o meu caderno de Estava croquis, claro, né? então você começa a rabiscar e aquilo vai saindo. Quando você vê, aí joga, aí sim, né, depois da conceituação, você joga para o software, e aí você começa a colocar, né, materiais e luzes, aquilo vai ficando realista. Você fala, poxa, é isso, tem um primeiro móvel aqui e estou tendo retornos muito positivos aí dessa linha de mobiliários, né? E Pietro, quando você cria, né, um móvel, o que que você acha que pesa mais na decisão, né, ali na criação, na verdade? A estética, conforto, viabilidade? Porque você não pode só pensar em estética, né? Claro. Então, como que você cria isso e o que que para você, é, o que que vem primeiro, né? A Tudo ao mesmo viabilidade? tempo. É igual Tá. o projeto de arquitetura, como eu falei, é o sopão. Você tem que colocar todas aquelas necessidades Uhum. ao mesmo tempo. Para você viabilizar aquilo, você precisa pensar tudo ao mesmo tempo. Então, o móvel também é a mesma coisa. Então, você precisa pensar na executabilidade daquele móvel. Não pode ser um móvel muito difícil. Uhum. Obviamente, depende de que fábrica que vai executar aquilo, né? Então você precisa pensar, poxa, é esse o maquinário que ele vai ter, então eu preciso seguir essa linha. E Uhum. obviamente, né, a parte estética e a ergonomia é obrigatório no mobiliário. Então
É tudo isso ao mesmo tempo que a gente vai pensando para desenhar. Porque, obviamente, que tem muito bate-bola junto com a Aham, fábrica, né? Eles sim. que entendem ali, metendo a mão na massa, no Uhum. material, e a gente vai trocando ideias até chegar, lapidando o mobiliário até chegar na versão final. E o que que você acha que isso mudou mais ainda no seu olhar da arquitetura com seus clientes? Então, quando você viu que as suas ideias, elas davam para ser produzidas, como que você acha que isso afetou a sua criação, ou, né, o posicionamento da sua empresa, enfim, o que que mudou depois disso? Eu acho que é um braço, mais um braço dentro do escritório, né? Então a gente, né, tem a parte de projeto, né, de arquitetura. E eu costumo falar que eu não separo arquitetura e interiores. Para mim é a mesma escala que vai do macro para o micro. E, e com isso a gente tem também a parte de gerenciamento de obra. Como eu falei, a gente cuida muito de perto de cada um dos nossos projetos, né? E agora abrindo, né, esse braço, eu acho que foi uma coisa muito natural. E o que eu posso dizer que mudou? Eu acho que eu consigo agora imaginar os mobiliários que a gente já tem produzidos dentro dos novos projetos de arquitetura. Então a gente tenta compor um cenário que todos aqueles itens fiquem harmônicos entre si. Legal, é que é tão claro, né? Ah, É tão, para você é tão, né? Porque você já nasceu, né? Criando, a gente desenhando, cria, né? cria por exemplo, uma casa. Poxa, Você já enxergou tudo eu ali, acho né? que o traço da casa, ele naturalmente vai combinar com o traço do nosso móvel. Então, nada mais natural do que o nosso móvel, Sim. que é o que os grandes escritórios de arquitetura, né, do Brasil e do mundo fazem, né? Todos têm linhas de mobiliário e eles usam Aham, os mobiliários dentro dos próprios projetos. É sim. natural, E aí isso se torna um negócio, claro, certo? Isso é um sem negócio. dúvida nenhuma, Então, só para a gente ir finalizando, em que claro. momento que você percebeu que ser arquiteto também é gerir um negócio? Começou há 18 anos atrás, quando eu entrei de sócio com o meu tio no escritório, mas em grande escala mesmo quando eu decidi abrir meu próprio escritório. E a gente entende que a parte de gerir, né, as pessoas, clientes, prestadores, fornecedores, a própria equipe do escritório é o grande motor da Uhum. arquitetura, né? E a parte financeira, sem dúvida nenhuma, né? Onde você coloca ali o dinheiro do escritório, se em mais curso para a equipe, se é em software, se é em maquinário, se é em mídia social, né? Tudo isso E ninguém que te você não pode ensina. fazer tudo, você não dá para ser o criativo, financeiro, né? No Você precisa saber um pouco de no começo tudo, acho que todo mundo mas começa fazendo um aham. pouco de tudo, mas depois, né, de Tombos. alguns tombos, né, eu estava procurando o termo certo. Eh, Eu aprendi que o mais importante dentro de uma empresa, de um negócio, é você colocar as pessoas certas nos cargos certos, né? E eu já fiz o erro de não colocar as pessoas certas nos cargos certos, e isso foi Ah, todo um, um, empresário passa por isso. um grande aprendizado. Eu acho Sim, que esse foi um dos maiores desafios, voltando naquela pergunta inicial, boa. do, da dificuldade ou algum trauma, é realmente eu ter. Momento de desistir. Eu sou, acho que, descendente de italiano, eu sou muito emoção, eu gosto muito das Intenso. pessoas, e aí, às vezes, eu forcei um pouco a mais ali por gostar pessoalmente daquela pessoa, de deixar e ele naquele cargo, mas no fim depois de muitos anos, aquilo ficou claro que não era a melhor, enfim, postura a ser tomada e, enfim, hoje com essa bagagem eu tento colocar, né, cada uma Aham. na sua, no seu quadrante Com seu específico. talento. Exato. E, Pietro, eu preciso falar sobre isso, porque na verdade o nosso negócio é intermediar negócios, Perfeito, né? perfeito. E através do relacionamento, da confiança. Claro. Então, conta pra gente o que que faz hoje você fidelizar algum fornecedor e o que que faz você não trabalhar mais com aquele fornecedor. Ótima pergunta. Bom, antes de responder a sua pergunta, só finalizando, eu acho que existe uma cultura brasileira, nacional, de não valorizar muito prestação de serviço. Eu acho que Sim. a gente vê alguns casos assim do cliente valorizar o material que ele vai estar lá, que ele vai apalpar, E não o enfim, projeto em si, né? e
Às vezes não, o projeto, às vezes, mas eu acho que mais, sabe, a mão de obra de Sim. execução, sabe? Uhum. Às vezes tem uma coisa super cara que precisou de uma instalação super complexa, e se não fosse aquele prestador executando, alguma coisa do tipo, aquilo não estaria ali daquele jeito, né? E a gente sente muito essa falta de valorização do prestador, do fornecedor. Por isso que eu só estou introduzindo Linkou bem, legal. responder a sua pergunta, porque a gente não seria, né, os escritórios de arquitetura não seriam nada, absolutamente nada, se não existisse quem executasse, né? A força humana para a gente executar um projeto de reforma de um apartamento é um negócio assim alucinante se a gente for contabilizar dias trabalhados e Quantidade, né, de quantidade colaborador de ali. gente que passa dentro de um Uhum. simples apartamento é assim. E no fim, sabe, só o arquiteto que ganha os louros, assim, eu sempre faço questão de valorizar, os empreiteiros, toda a mão de obra é fundamental, né, e as pessoas esquecem disso. Mas, e respondendo sobre fornecedor, né, assim como colocar pessoas dentro do escritório em cargos que elas não eram compatíveis, a gente também, ao longo desses anos, começou a entender que alguns fornecedores em algum momento eles estavam no padrão do Do cliente, assim. escritório, Uhum. do cliente e do escritório também, Uhum. que obviamente a gente A gente não muda, a assim, de gente, fornecedor, né? Se a a gente gente, confia, né? eu acredito que a gente evoluiu muito em relação à qualidade projetual, porque a gente vai aprendendo com as obras e com as reformas, e a gente vai sempre projetando melhor. Ao longo de tantos anos, eu acho que hoje o escritório é muito melhor projetualmente do que era na inauguração dele. Então, a gente via que alguns fornecedores que estavam dando conta de alguns projetos passaram a não dar conta depois de um Uhum. tempo. E aí a gente, obviamente, como gestor, né, das obras, a gente precisa ter parceiros, né, fornecedores que estejam no mesmo patamar. Né? Uhum. Hoje o escritório trabalha na maior parte dos projetos, né, cases de alto padrão, e a gente sabe que a gente tem que ter os fornecedores alto padrão junto com a gente. Não adianta a gente tentar colocar coisas que não estão Não se acostumados com. encaixam mais. Exato, que a gente não tem erro, a gente vai ter problema. Não, Legal. sem dúvida. E Pietro, para finalizar, como que você se vê em 2030? 2030, parece tão longe, mas fazer a Não conta é. é daqui a E tudo pouco, né? acontece muito rápido. Eu acho que eu me vejo tirando um pouquinho o pé do escritório, né? O escritório necessitando um pouco menos de mim para eu conseguir, talvez, abrir mais leques dentro do escritório, né? Eu acho que eu sou muito criativo, eu gosto muito de ir agregando novas áreas que eu nunca naveguei e quem sabe daqui 4 anos, né, 2030, tenha talvez outros braços acoplados no escritório. Não sei, eu gosto muito de Já tem música, uma linha assinada, né? Quem sabe? gosto muito de esporte, gosto muito de música. Agora, como linkar isso com o escritório, eu ainda não tenho ideia. Assim, mas quem sabe? Legal. Então é isso, Pietro. Muito obrigada, adorei. Aí eu que Você é agradeço. ótimo. Muito obrigado pelo Obrigada. convite, Clube Casa. Gostou? Adorei. E a gente, até, né, para responder essa última pergunta em relação ao clube, a gente busca muito esses fornecedores de alto padrão através de vocês, né? Então a gente tem conhecido grandes novos parceiros através de vocês e estamos muito satisfeitos com o resultado. Que bom. Acho que isso Obrigado. daqui é um pouco do que a gente acredita realmente, que a gente estava falando lá fora, que é de qualificar o mercado, né? Então isso para a gente é muito Perfeito. importante. E a gente não pode parar, né? Por mais que nós tenhamos empresários super confiáveis e talentosos, mas Sem dúvida. você também, a gente está sempre aprendendo, né? Então essa é a Sempre. ideia. A Então essa é a arquitetura é ideia um do podcast, essa é a aprendizado ideia sem do fim. nosso stand. Perfeito. E Obrigada. parabéns pelo clube, sucesso cada vez A maior e nós. 2030 continuaremos juntos. perfeito. Obrigado pelo convite, Obrigada. pessoal. Então é isso, gente. Hoje a gente entrevistou o Pietro, um cara queridíssimo, super inteligente, com um escritório gigante aí de projetos maravilhosos. E não perca que a gente vai muito mais por aí.
Obrigada.